Objetivo do curso: capacitação para o trabalho, autotratamento, tratar amigos, familiares, ações sociais, entre outras. O que vem a ser a auriculoterapia, também conhecido como auriculopuntura, terapia auricular ou acupuntura na orelha. A auriculoterapia é uma prática complementar baseada na ideia que o pavilhão auricular é um microsistema, ou seja, representa o todo. Então, tanto para diagnose energética quanto para tratamento, esse microsistema consegue ter ótimos resultados. As escolas, falaremos basicamente da escola chinesa, mas também temos a escola francesa. Já no clássico do Imperador Amarelo, há mais de 5.000 anos atrás, já era citado o pavilhão auricular como tratamento. A diferença das escolas, basicamente cartográfica, ou seja, as localizações dos pontos. A auriculoterapia francesa, baseada em zona reflexa, e a auriculoterapia chinesa, nos meridianos e 5 elementos. O que podemos tratar com a auriculoterapia? Lembrando sempre que toda terapia complementar, integrativa, não substitui o tratamento médico e o terapeuta não faz diagnóstico, e sim diagnose ou avaliação energética, não tratando de doenças, e sim tratando integralmente do doente e suas desarmonias energéticas. Utilizar como alívio da dor, emagrecimento, desarmonias que levam ao vício. Então, os padrões de desarmonia, lembrando sempre que não tratamos doença, e sim desarmonias energéticas. Lembrando sempre que o órgão saudável ele tem uma energia. Quando essa energia está em desarmonia, apresenta problemas de saúde. O pavilhão auricular é uma via dupla, ou seja, serve tanto como diagnose energética quanto tratamento. Como falado anteriormente, os órgãos, sua energia em desarmonia, provoca alguns sintomas. Tratamento, o terapeuta nunca deve esquecer de valorizar a queixa do nosso cliente. Lembrando sempre, o terapeuta tem cliente e não paciente. O resultado esperado, harmonizando as energias, existe uma melhora do quadro energético do cliente. Vantagem: por ser uma terapia integral,
trata o cliente como um todo, natural, os efeitos colaterais são mínimos, estudaremos adiante alguns efeitos. O custo é reduzido e os cuidados que o terapeuta tem que ter reduzidos. Lembrando sempre, procurar um terapeuta qualificado para tratar e o terapeuta estudar e estar comprometido com a sua profissão. Caminho do meio. Os chineses costumam dizer que o caminho do meio é o caminho saudável. Tanto o excesso quanto a deficiência provocam desarmonias energéticas. A diagnose da medicina tradicional chinesa, mais conhecida como MTC, com base nos 5 elementos, sendo que cada elemento corresponde a um órgão. Esse órgão tem uma representação tanto no sistema quanto nas emoções. Aqui nessa tabela, adiante, verificamos que cada estação do ano tem um órgão correspondente, uma janela dos sentidos, uma emoção, um sabor, um som e uma cor. Sendo assim, nas estações correspondentes, esse órgão terá que ter uma atenção maior. Ou seja, na primavera, atento às desarmonias do fígado. O fígado se apresenta nos olhos, a emoção é a raiva e a irritabilidade, o sabor é o ácido, o som é o grito e a cor é o verde. Na estação do verão, o órgão correspondente ao coração, a janela do sentido é a língua, a emoção é a excitação, a ansiedade, o sabor é amargo, o som é o riso e a fala, e a cor é vermelho. Verão tardio, baço pâncreas, janela, a boca, emoção, preocupação, o sabor é o doce, o som é o canto, a cor é o amarelo. Nas estações do outono, correspondente ao órgão ao pulmão, janela do sentido nariz, as emoções tristeza e melancolia, o sabor é o picante, o som é o choro, a cor é branca. No inverno, temos que ter atenção maior ao rim, a janela dos órgãos, o sentido é o ouvido, a emoção é o medo, o sabor é o salgado, o som é gemer, a cor é o preto. Ou seja, em cada estação, temos que atentar a todos os elementos, a todos os órgãos, porém, na estação determinada de cada órgão, teremos uma atenção maior. Lembrando sempre que quando falamos de órgão, falamos da energia do órgão. Seguiremos agora com a anatomia da orelha, anatomia do pavilhão auricular. Temos a hélice, região, antihélice, mais superior e inferior, fossa triangular, concha símbia, concha cava,
o trago, o antitrago. Temos aqui também a escafa e a região do lóbulo. Importante conhecermos o pavilhão auricular para a localização dos pontos. Relação da orelha com o feto. Podemos perceber a relação anatômica de um feto encolhido e a região da orelha. Cabeça, coluna, a pelve, membros inferiores, abdômen e tórax. Mais uma vez. Dinâmica será feita em sala. Falaremos um pouco agora do ponto ou região do fígado. Essa região corresponde à região do fígado, elemento madeira, cuja estação é a primavera. Órgãos do sentido se abrem nos olhos. Pessoa com desarmonia no fígado. Verificamos irritabilidade nos olhos, olhos vermelhos, olhos amarelados. Então, todas as desarmonias do fígado são evidentes nos olhos. O sentimento é a raiva, irritabilidade. O sabor é ácido. O som é o grito. Irritada tende a gritar muito. Então, uma pessoa que grita muito tem desarmonia no elemento madeira, órgão, fígado. Sempre lembrando, desarmonia energética. E a cor é a verde. Lembra do Hulk. Quando fica com raiva, fica verde. Ponto do fígado. Tratamos as desarmonias que causam dores de cabeça, problema nos olhos, fadiga, insônia, unhas fracas e quebradiças, entre outros. Ponto do fígado também auxilia nervos e tendões. Coração, imperador dos 5 órgãos vitais. Coração, nessa região central da concha concha cava. Temos aqui o Czinho, concha cava. Estação ao verão, o órgão é o coração. Se abre na língua, ou seja, a coloração da língua determina muito o estado do coração. Lembrando sempre o estado energético. O sentimento é ansiedade e excitação. O sabor é amargo. O som é o riso e a fala. Pessoa ansiosa, com desarmonia na região do coração, tende a falar muito. Então, uma pessoa que não para de falar ou tem risos e gargalhadas, ela tem desarmonia no órgão, desarmonia energética no órgão do coração. E a cor é o vermelho. Ponto do coração trata as desarmonias que levam à depressão, o cansaço, a fadiga, a má circulação, palpitação, insônia, entre outros. Lembrando sempre que não tratamos doenças e sim o doente. Desarmonias energéticas. Baço, que é a região do baço. Baço pâncreas. Na medicina chinesa, baço pâncreas é considerado um órgão só. Lembrando também que todas essas referências que estamos falando dos órgãos é com base na medicina tradicional chinesa. Verão tardia, o órgão baço e o pâncreas se abre na boca. Então, uma pessoa com desarmonia
baço pâncreas, vamos perceber desarmonias na boca. Pensamento, a preocupação, que é o pensamento acelerado, aquele pensamento que não para, é o sintomas do baço pâncreas. Pessoa com vontade de comer doce, o dia todo tem uma vontade muito grande de comer doce, desarmonia do baço pâncreas. Cantarolar, e a cor é o amarelo. Pontos do baço pâncreas, desarmonias, vômito, dor no estômago, dificuldade de concentração, gastrite, diarreia, entre outras. Vamos para o pulmão. Na estação do outono, temos que ter uma atenção maior com os pulmões. Ele se abre no nariz. Então, coriza, alergias, nessa estação é muito frequente. O pulmão não gosta de secura. Aqui podemos observar que o sentimento é tristeza, melancolia. O sabor é o picante. O som é o choro e a cor é branca. Ponto e a região do pulmão trata desarmonias que levam a problema com imunidade, asma, bronquite, tristeza, tosse, entre outras. Chegamos agora aos rins. Em energia ancestral, carrega, segundo a medicina tradicional chinesa, energia ancestral. Devemos ter uma atenção maior à energia do rim no inverno. Se abre no ouvido, dores de ouvido frequente, relata uma desarmonia no rim. O sentimento é o medo, o sabor é o salgado, o som é o gemer e a cor é o preto. Pontos do rim tratam desarmonias que levam ao medo, depressão, doenças crônicas, problemas nos ossos, hipertensão. Falaremos agora um pouquinho sobre o triângulo cibernético, que é uma expressão criada pelo professor Marcelo Pereira de Souza, como resultado de seus estudos dos antigos métodos de acupuntura. Segundo o professor Marcelo, os pontos Sheimen e simpático, usado em conjunto nessa mesma ordem, como pontos iniciais de um tratamento, melhoram qualquer tratamento. Ou seja, é interessante que iniciemos com triângulo cibernético. Ao decorrer da vida profissional do terapeuta, ele irá montar seus próprios protocolos e terá confiança para o tratamento e verificar a necessidade ou não da utilização do triângulo cibernético. Porém, interessante, agora de início, em todo o tratamento, essa sequência, obedecer a sequência e esses 3 pontos. Localização do triângulo cibernético. Sheimen. Simpático rim, formando um triângulo. Esse ponto Sheimen, porta dos rins ou porta dos céus, como queira chamar,
tem uma ação ansiolítica, sedativa, analgésica, autoimune, ativa o sistema imune, além de abrir todos os canais. Ou seja, utilizo muito como base em qualquer tipo de terapia para potencializar os tratamentos. Considerado por muitos um dos pontos mais importantes, tanto na aurícula como na acupuntura. Também atua na região do quadril e joelho. Ponto sistema nervoso simpático. Ele é localizado na inserção da raiz inferior da antihélice. Ele é muito importante, além de relaxar, ele atua sobre todo o sistema nervoso autônomo, ou seja, várias funções do nosso organismo. Equilíbrio neurovegetativo. Então, é um ponto muito importante. Usado só e no triângulo cibernético potencializa ainda mais. E o rim, que trata distúrbio de ossos, dentes, problemas crônicos, além de tonificar a energia, porque como falamos anteriormente, energia ancestral, ela é armazenada no rim. Por isso a importância do rim em todo tratamento para uma melhor recuperação energética do paciente. Desculpa, do cliente. Tipos de estímulos: agulhas semipermanente, agulha filiforme, moxa, elétrico, sementes mostarda, vacaria, cousa, stipper. Quando falamos de ponto de ouro, prata, inox e cobre, falamos de ponto dourados e prateados, que futuramente serão relatados os objetivos. Temos também a sangria, laser, cromoterapia, cristais, ou seja, vários tipos de estímulos que, de acordo com a desarmonia, de acordo com o paciente, o terapeuta irá definir os estímulos a serem usados. Aqui exemplo de uma placa, com semente dupla, com semente simples. Aqui alguns apalpadores e aplicadores. Apalpadores muito importante para localizar a região do ponto, até porque vale ressaltar que o mapa auricular ele é uma referência para os pontos. O apalpador ele te dá uma precisão maior na localização dos pontos. E o aplicador te dá uma precisão maior na colocação dos pontos, no caso da agulha. E para finalizar, gostaria de agradecer a todos. Se gostaram do vídeo, deixe um like. E vamos de um estudo de caso. Vamos tratar a desarmonias. Aqui, um cliente do sexo feminino, 40 anos de idade, a queixa maior em irritabilidade e dor no estômago. Com base nos conhecimentos passados anteriormente, vamos definir a melhor estratégia para melhorar
qualidade energética desse cliente.